tempo cronos é o tempo do homem, é o tempo aqui da Terra, né? Fala de cronológico, né? Então é o relógio, né? Isso aqui é o nosso tempo, é o tempo que a gente vive aqui na Terra, né? Então, você tem um horário que você acorda, um horário que você dorme, você sabe que meio-dia normalmente é horário de almoçar, aquela coisa toda. Mas existe o tempo de Deus, né? Que é o Kairos, né? E dentro do Kairos de Deus, ele é como se, para explicar para vocês de uma maneira simples, né? É como se Deus esperasse de nós algo dentro do tempo dele, né? E dentro do tempo dele, eu precisava gravar aquelas aulas naqueles dias e passar para vocês, não dava para esperar, né? Então eu preciso obedecer a Deus também. E eu creio que como Deus deixou essa facilidade para nós hoje, né? Claro, não é a mesma coisa que ao vivo, porque você pode ter uma dúvida, né? Mas é óbvio que se ficar alguma dúvida das aulas que a gente fez gravada, vocês podem perguntar aqui hoje, enfim, tá bom? Não pretendo fazer isso sempre, mas quando houver necessidade, a gente vai ter que usar esse recurso que Deus nos deixou. Até para não atrasar, né? Eu creio que dentro desse Kairos de Deus, Deus ele já tem uma data pré-estabelecida que vai ser a formatura de vocês. Eu não sei que dia que vai ser, mas ele já sabe, né? E ele espera que isso aconteça naquele dia, dentro desse prazo. Por quê? Porque Deus tem interesse, né? Tem interesse em ver vocês formados e poder usar vocês, né, para a obra dele. Então, conversava com uma adolescente hoje de tarde, filha de um casal amigo meu, e a gente estava comentando exatamente sobre isso, que nós acreditamos que Jesus está se aproximando à volta de Jesus. Então, eu imagino que Deus tenha realmente muito interesse em ver cada um de vocês formados, né? E com a sua célula, enfim, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Amém? Amém. Vamos para a correção, então? O que é meditação bíblica? Alguém respondeu? Só mais um parênteses, né? Não vou explicar sobre isso, mas existe ainda um outro tempo de Deus que é o Aionos. Mas isso fica para uma outra aula, que eu vou ter que me especializar ainda. Mas existem essas três expressões na língua grega, né? Cronos, Aionos e Kairos. São os três expressões bíblicas, ou no grego, na língua grega, para falar sobre tempo. O tempo nosso aqui é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos, e tem ainda o Aionos, né? Que é quando o nosso tempo se encaixa dentro do tempo de Deus. Seria assim, o tempo perfeito, né? Então, está ligado a isso que eu comentei com vocês. Ok? Só por curiosidade, daqui a pouco vocês ouvirem falar, existem essas expressões na língua grega. Tudo que está sendo repassado aqui, no caso dessa lição, eu estava meditando sobre isso em casa, né? Meditando sobre o tema da meditação. Eu estava meditando sobre isso. Tem muitas dicas aqui, tem muitas dicas, muitas recomendações. Só que na prática nem sempre você vai obedecer um ritual, né? As dicas são excelentes, mas o importante de tudo, não se prenda, né, às dicas, né? Poxa, a gente deu aqui, só nesse item aqui, tem praticamente umas 10 dicas, que tem dicas que eu dei que não está aqui no texto, né? O importante é que a gente medite, amém? Aí a pessoa assim, meu Deus, como é que eu vou fazer a minha meditação? Eu vou ter que orar pedindo a Deus o coração limpo, depois eu vou pedir para Ele sondar o meu coração, eu preciso que o Espírito Santo me ilumine, eu preciso calar a minha vontade, eu preciso calar a voz do capeta, eu tenho que levar a minha mente à obediência de Cristo. Aí você começa a pensar em tudo que você tem que fazer para meditar, você não medita, né? Então o importante é meditar, né? As dicas aqui são ótimas, né? E vão ajudar a gente a ter uma meditação 100%. Agora, não se preocupe em obedecer uma liturgia ou um ritual. O importante é que você tenha um tempo. Eu, nesses últimos dias, teve alguns dias que eu consegui ler.
eu estou com um plano, eu estou seguindo um cronograma de leitura da Bíblia no ano todo, né? Perdão, eu estou seguindo um cronograma que se você ler tantos capítulos por dia, no final de dezembro você lê a Bíblia toda. Então eu estou seguindo rigorosamente. Todo dia eu leio ali uma quantidade de capítulos, para quando chegar dia 31 de dezembro, eu concluir a leitura da Bíblia. Isso tem uma meta minha. Então, tem dias que você não consegue, devido à correria, ou a intensidade daquele dia, eu não consigo, parar para fazer algo mais. Então, eu estou fazendo... A minha meditação é a leitura daqueles 3 capítulos que eu li ali, entendeu? Então, eu já estou lendo, ao mesmo tempo eu estou lendo. Eu sou o tipo de pessoa que eu leio em câmera lenta, eu não consigo ler rápido. Então, eu leio em câmera lenta, já vou meditando, já vou refletindo. Se tem alguma coisa que Deus me chamou a atenção, eu estou sempre com uma caneta e uma régua, então eu já sublinho, né? E às vezes faço alguma anotação, porque eu uso uma única Bíblia, que é essa que eu tenho aqui, eu uso ela para pregar, né? Geralmente, quando eu vou pregar em algum lugar, eu sempre levo ela, porque eu tenho muitas anotações aqui. Então, eu vou sublinhando e vou fazendo alguma anotaçãozinha do lado ali, sobre o tema, né, daquilo que me chamou a atenção. Então, isso também não deixa de ser uma meditação, né? Então, a verdade é que não existe uma única maneira de fazer. Deixa eu só contar mais uma coisa para vocês, só compartilhando o meu dia a dia com vocês, né? O Christianzinho aqui, o pastor Christian, tem mais um detalhe ainda, né, que praticamente todos os dias, pelo menos nesses últimos dias, todos os dias eu edito um vídeo ou um áudio de uma pregação minha. A palavra que eu preguei sábado lá no culto em Tijucas, eu transformei em 2 vídeos, porque a palavra, a pastora Márcia me deu 40 minutos e eu preguei 1h15. Se a pastora Mena estivesse lá, ela tinha me expulsado da igreja. Então eu peguei aquele áudio, eu transformei em 2 vídeos, né? Tem pregação na minha célula sexta-feira, eu gravo sempre a palavra que é pregada na célula, e geralmente eu transformo em 2 áudios. Eu faço um áudio só com a parte dos testemunhos, o pessoal conversando, dando a palavra deles, aquilo que dá para ficar no áudio. Às vezes é alguma coisa muito íntima, particular, eu corto, né? Não vou expor a vida de ninguém. Mas quem está indo lá em casa geralmente é família, é tudo gente conhecida, não teve nada cabeludo ali que não possa ficar no áudio. Aí o áudio da última célula eu transformei em 3, não foi ocasionalmente, mas enfim, onde é que eu quero chegar? Todo dia praticamente, a escola de líderes aqui, geralmente o áudio aqui eu transformo em 3. Eu divido a nossa aula em 3 áudios de 30 minutos e vai lá para o meu canal do YouTube. Então, todo dia pela manhã eu estou editando algum áudio. Eu tenho um editor de vídeo em casa, né? Então eu escuto o áudio de novo. Se tiver alguma tosse, né? Ou um espirro, alguém fazendo pum na aula, eu corto, né? Então eu edito, melhoro às vezes o volume, dá para mexer um pouquinho ali no áudio, né? Se o áudio estiver muito ruim. Então isso eu faço todos os dias. Todo dia pela manhã eu faço. Todo dia tem um áudio para editar. Então isso também não deixa de ser um devocional. Isso também é uma meditação. Porque só o fato de eu ouvir de novo tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu vou ouvir a minha própria voz, só que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então eu estou ouvindo a aula que eu dei para vocês, estou editando o vídeo lá no meu computador para colocar no canal do YouTube. Aquilo ali para mim também é um alimento espiritual, porque eu estou ouvindo de novo, eu estou prestando atenção, se tem alguma coisa ali, Deus já me lembra alguma coisa. Então isso também serve como uma meditação, né? Então isso o que eu estou falando para vocês, eu falo para mim mesmo, quando eu estou sozinho, para o diabo muitas vezes não me acusar. Hoje você não fez a meditação como estava exatamente na apostila. Não, porque não tem uma maneira única, né? Às vezes a minha meditação, sabe como é que é? Eu estou dentro do carro lá em Camboriú, esperando o meu filho, eu abro o celular ali eu tenho um aplicativo da Bíblia no celular, e eu vou dar uma lida na Bíblia, no aplicativo do celular. Não foi em casa, naquele horário determinado, do jeitinho que eu queria, com suquinho de laranja ou pipoca de preferência, né? Mas foi lá dentro do carro e tal, com um aplicativo do celular, mas está valendo. O importante é você ler a Bíblia, você meditar nela, ok? Desculpa eu ter que falar tantos exemplos, mas é importante demais essa matéria, é importante demais.
Tem uma passagem na Bíblia que eu considero uma das falas de Jesus, uma das mais... Eu vou usar a palavra pesada, que é para você entender, né? Que é forte. Jesus, ele disse assim, ó, quem não come da minha carne e quem não bebe do meu sangue, ele fala. Parece até que Jesus virou canibal, né? Quem não come da minha carne não tem parte comigo. Ele fala, literalmente, ele não tem parte nenhuma. Aí você vai pensar assim, meu Deus, como assim? Como é que é comer a carne de Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou assar o Cordeiro para comer? Não, comer a carne de Jesus é se alimentar dele, né? Ele é o pão da vida. Então Jesus disse, se você não comer de mim, você não tem parte comigo. Então é muito sério isso, né? É como se Jesus estivesse dizendo assim para nós, se você não tiver tempo para meditar na minha palavra e se alimentar da minha palavra, eu não tenho parte com você. Você não é meu discípulo, você não tem nada a ver comigo, entendeu? Então é muito sério isso, muito sério. E é exatamente quando Jesus falou essas palavras, está lá no Evangelho de João, depois posso até dar o versículo para vocês, foi exatamente quando Jesus falou isso que alguns discípulos começaram a se mandar. Começou a se afastar um monte de gente. Por quê? Porque eles acharam que o discurso de Jesus estava muito, muito forte. Estava acostumado em ver Jesus fazendo milagre, curas, sinais e maravilhas. Aí, de repente, Jesus começa, ó, quem não come da minha carne, pode, em outras palavras, pode se retirar, né? E o povo se retirou mesmo. Tanto é que, quando o povo começou a sair embora, Jesus olhou para Pedro e disse, tu, Pedro, queres ir também? Aí Pedro olhou para Jesus, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Então, é forte e real, né? Deus espera que a gente se alimente, né? E sem falar que, se eu não tirar tempo para me alimentar da palavra dele, eu vou me tornar um desnutrido espiritual, né? Um raquítico espiritual. E Deus falou comigo uma vez, assim como as pessoas morrem, né, de anemia, já viu pessoas morrer de anemia? Né?